Fala galerinha, beleza? Então vamos dar prosseguimento ao nosso Dissecando a Diretriz, dessa vez falando, enfim, sobre o tratamento da hipertensão, a diretriz brasileira de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a sua atualização de 2020, vai trazer e a gente vai aqui dissecar o que tem de mais atual na terapia não medicamentosa do paciente hipertenso. Claro que quando a gente fala em terapia não medicamentosa, a gente está falando de mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida é abordar vícios, comportamentos, hábitos, dieta, ingesta alcoólica e talvez um dos elementos mais difíceis de se trabalhar no dia a dia, que é a cessação do tabagismo. Cessar o fumo é essencial no controle de diversas doenças, não é apenas a hipertensão, não é apenas doença cardiovascular. A gente sabe que o cigarro está muito associado a câncer, está associado à descompensação glicêmica, está associado à dislipidemia, está associado a uma infinidade de doenças. Então, cessar o tabagismo é fundamental na qualidade de vida daquela pessoa. E na hipertensão, ela não é diferente, porque o tabaco, o cigarro, ele está sim associado a um aumento dos níveis pressóricos de maneira patológica naqueles pacientes. Então, é importante controlar o cigarro. O álcool, a diretriz de hipertensão traz que é importante a gente controlar a ingesta de drinks diárias. Por quê? Porque até certo ponto, a diretriz traz que, inclusive, não tem repercussão cardiovascular. E em alguns lugares até falam em redução da pressão. Mas quando você ingere acima desse limite, aí a chance sim é de aumentar os níveis pressóricos e por isso existe essa recomendação de controlar a ingesta alcoólica diária. Recomenda-se pela diretriz limitar 30 gramas de álcool dia, que quando a gente traduz nessas três principais bebidas do dia a dia nosso, no caso da cerveja seria uma garrafa de 600 ml no dia, né? Ou em média, um pouco menos que 2 latinhas de cerveja por dia, mas uma garrafa de 600 já é suficiente para a gente estimar, né? No caso do vinho, seriam 2 taças de 250, que daria 500 ml de vinho no dia, né? É recomendado. E no caso das doses de destilados, recomenda-se 60 ml diárias, né? Assim, de limite, né? Que seria mais ou menos 1 ou 2 copinhos daquele de cachaça, de tequila, né? Se você diluir nas bebidas da vodka, por exemplo, se você botar só aquele copinho ali, já basta um copo de rosca, que seja. É recomendado que seja 60 ml no dia, né? O uísque você dilui com outras coisas para ficar maior, mas 60 ml é o suficiente. Tá certo? É a recomendação da diretriz. No caso da dieta, eu vou falar de 2 dietas aqui específicas, né, que a diretriz traz e recomenda fortemente para o combate da hipertensão. A primeira delas é a dieta DASH, que é a Dietary Approach to Stop Hypertension. É a abordagem dietética para a cessação ou para barrar ou para frear a hipertensão, né? Então é uma dieta específica para o hipertenso, em que ela engloba alguns elementos. O primeiro, uma maior ingesta de frutas, verduras e hortaliças na dieta diária, né, na alimentação do dia. Você incorporar mais frutas e verduras. Você colocar mais cereais integrais, que também vão ser importantes como substitutivos dos carboidratos. Laticínios com baixo teor de gordura, então leite desnatado, né, preferir requeijão light ou manteiga light, que seja, que você tenha baixo teor de gordura. E os oleaginosos você tem um consumo mais maneirado. Então, você pode, por exemplo, colocar um azeite de oliva, mas numa dose menor. Até o óleo de soja, mas numa dose menor. Evitar fritar, usar ele como um ingrediente de alimentos crus, em vez de colocar como algo frito. E se consumir de maneira bem mais reduzida do que o habitual. Enquanto que a outra dieta, que a gente vai trazer mais adiante, ela tem um pouquinho de diferença só, mas é uma dieta também muito conhecida, que é a dieta do Mediterrâneo. Mas assim, no caso de maneira resumida, vai pedir para aumentar a ingesta de frutas, hortaliças, cereais integrais, peixe oleaginoso e azeite de oliva. Eu acho que a marca da dieta do Mediterrâneo é o maior consumo de peixe, que no pessoal lá no Mediterrâneo, eles por não terem a mesma oferta de gado, pecuária, que aqui no Brasil, por exemplo, lá eles têm uma riqueza muito grande nos pescados. Eles têm
o Mar do Norte, eles têm o Mediterrâneo e tem a própria costa atlântica. Então eles têm uma afinidade de mar para pesca e por isso eles consomem mais peixe. E foi observado que nestas pessoas o hábito, os níveis pressóricos foram menores. Então é recomendado que se consuma mais peixe do que carne vermelha, que é a grande marca da dieta do Mediterrâneo, é a grande recomendação que é feita nesses casos. Além disso, se fala também em consumir mais potássio e menos sódio, é a recomendação da diretriz. Substituir aqueles sais à base de cloreto de sódio, colocar cloreto de potássio, por exemplo. Leite, como eu falei, laticínio com baixo teor de gordura. E ele fala um pouco, inclusive, sobre o cacau e o chocolate, que ele tem uma associação com queda de pressão, porém, o grande cuidado que você tem que ter é que eles estão associados a um nível muito calórico. A alimentação à base de chocolate, à base de cacau, tem uma caloria considerável na dieta. Então, pacientes precisam controlar as calorias diárias para questão de dieta, para questão de emagrecimento. Tem que ter cuidado na dieta com base de chocolate e tudo mais. Mas eles sim estão associados a controle pressório. O café, a cafeína, é recomendado que se limite a 200 gramas diária, que você não exagere na dose, porque também se associam a maior nível pressórico. E suplementação vitamínica de outros elementos não está recomendado. O papel ainda é controverso, não tem clareza com relação a isso, então não se recomenda de cara. A perda de peso é importante, claro, porque a gente falou lá na primeira aula que a obesidade está relacionada diretamente com a elevação dos níveis pressóricos. Então, controlar o peso indiretamente significa também controlar os níveis pressóricos. E por isso, controlar o IMC é fundamental. Lembrando que o IMC normal é aquele menor que 25, né, até 24,9. No caso do idoso, você tem uma correção, porque eles tendem a ficar mais magros e por isso tendem a ter um IMC menor. Então você ajusta um pouco para mais, porque o IMC 21,20 nosso, para ele, já é baixo peso. Né? No caso da circunferência abdominal, né? No caso do homem, até 90, no caso da mulher, até 80, é recomendado. O exame físico é recomendado que se faça um exercício misto entre aeróbico e resistido. Geralmente os de resistência mais feitos no nosso dia a dia são as academias, musculação, mas você pode fazer outras atividades. Aeróbico, se faz muita corrida, caminhada, mas pode pedalar, natação, né, esportes coletivos, de modo que você faça pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, de modo que, sendo aeróbico, 30 a 60 minutos por sessão, e no caso do resistido, 3 a 5 vezes por semana é o recomendado, é suficiente. E aí, para pessoas que trabalham muito sentado, recomenda a diretriz que a cada 30 minutos levante, fique 5 minutos em pé, caminhe pelo local de trabalho por 5 minutos e volte, sente mais 30 minutos, para que você possa quebrar o seu sedentarismo diário, que se mostrou benéfico no controle dos níveis pressóricos também. O controle de estresse, a gente viu lá na primeira aula, que é um fator de risco, o estresse. É fator de risco para doença cardiovascular. Porém, a diretriz nova, a atualização de 2020, ela traz que o controle do estresse ele não está relacionado diretamente a uma melhora dos níveis pressóricos. O controle de estresse ele está associado a uma melhora da qualidade de vida e, por conseguinte, uma maior aceitação no tratamento, uma maior adesão às medidas não farmacológicas, né? um maior autocuidado consigo mesmo. Então, essas coisas estão associadas ao controle de estresse. Mas, especificamente, controle pressórico, ainda é incerto o quanto eles podem ser benéficos isoladamente. Por isso, yoga, meditação, relaxamento, outras medidas para controlar o estresse são recomendadas também, mas sem nenhum benefício direto de queda de nível pressórico. No caso da respiração lenta, esse sim, aparentemente pode ter um benefício, principalmente quando você agrega uma música lenta, né, ao exercício, que você fica em 15 a 20 minutos fazendo uma respiração profunda, cai a sua frequência respiratória para 6 a 10 respiração por minuto, por 15 a 20 minutos, de forma que você, naquele período, vai induzir a uma redução do nível pressórico. Por isso, levanta-se a possibilidade de que tenha realmente um benefício. Então, se recomenda que o paciente faça de vez em quando esses exercícios, é importante. E a espiritualidade, que é incentivar os pacientes que têm algum tipo de fé ou algum tipo de crença a seguirem seus cultos, né? Seus centros de culto
específico, né, da sua religião, que seja, o que se entende é que algumas ou muitas religiões acabam induzindo a pessoa a mudar de comportamento, mudar de hábito de vida. E por isso, parece que o fator espiritualidade, por conta dessas mudanças que ela leva a pessoa a tomar, acaba melhorando a qualidade de vida. Porém, não tem nenhum estudo relacionando diretamente que o paciente ter uma crença ou ter um ritual específico a seguir faça uma queda do nível pressórico. Não tem essa relação direta. O que se tem é só essa compreensão de que, por mudar os fatores, alguns fatores de vida, né, hábitos de vida e fatores de risco, acaba indiretamente a médio e longo prazo ajudando no controle pressórico e no controle do risco cardiovascular. Tá certo, galera? Então, é mais ou menos isso que a terapia não medicamentosa é falada na diretriz de hipertensão. A gente está pronto para poder falar agora sobre a terapia medicamentosa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveito para convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais e entrarem na nossa plataforma MR Plus para poder ver lá vários cursos que a gente tem. Em breve vão surgir novidades, vão surgir coisas novas, mais interatividade com vocês na plataforma. Espero que vocês gostem. E é isso, um grande abraço e fui!